Olá, vamos continuar hoje a discussão de um texto de Durkheim intitulado Sociologia e Ciências Sociais. Na parte 1 do vídeo, havíamos parado na passagem segundo a qual Durkheim diz: a civilização supõe uma cooperação não só entre todos os membros de uma mesma sociedade, mas ainda de todas as sociedades que estão em relação umas com as outras. Além disso, ela só é possível se os resultados obtidos por uma geração se transmitem à geração seguinte, de maneira a poder acumular-se com aqueles que esta última obtiver. Portanto, Durkheim está colocando aqui que a possibilidade de existência das sociedades depende também de um processo educativo, no qual determinadas gerações mais velhas educam as gerações mais novas. Continuando a nossa discussão a partir destes elementos, Durkheim vai observar a importância de se dar atenção para os conhecimentos históricos, ressaltando que a sociologia, como qualquer ciência, só pode se constituir progressivamente, abordando os problemas uns a seguir aos outros. Essa postura de Durkheim está relacionada ao fato de que, à época em que ele está desenvolvendo as suas ideias, as suas reflexões, a sociologia ainda estava por se constituir. Embora tivessem existido esforços no sentido de se fazer uma ciência da sociedade, Durkheim vai argumentar que as intenções eram muito mais no sentido de estabelecer o que deveria ser uma sociedade e não em conhecer aquilo que é a sociedade. Durkheim não está preocupado em colocar planos de sociedade futura ou então descobrir qual seria a melhor sociedade a existir no interior da humanidade. O que ele quer fazer é conhecer empiricamente a sociedade que tem diante de si para entender como que ela se formou, como que ela é e quais são as tendências possíveis que norteiam aquela sociedade, e não ficar elaborando planos de sociedades futuras. Nesse sentido, ele vai propor que a sociologia é uma ciência una. Ela não deixa de compreender uma pluralidade de questões e de ciências particulares. Durkheim volta mais uma vez ao pensamento de Comte, que, segundo ele, foi importante no processo de desenvolvimento da sociologia, mas que, no entanto, não desenvolveu de uma maneira totalmente científica o terreno da sociologia. É este o esforço que Durkheim está procurando fazer, superar os limites que ele detecta em Comte. Em relação a Comte, dirá então Durkheim: Comte tinha já sentido a necessidade de a dividir. Ele distinguia duas partes, a estática e a dinâmicas sociais. Portanto, a estática é como as sociedades são e a dinâmica social é como as sociedades mudam. A estática estuda as sociedades considerando-as fixas a um determinado momento de seu devir e procurar-lhes o equilíbrio. Devir seria o desenvolvimento desta sociedade. E o equilíbrio aqui é no sentido de como é possível manter as sociedades em harmonia na medida em que elas se transformam. A todo instante, os indivíduos e os grupos que a constituem estão ligados por um certo tipo de laços que garantem a coesão social, e os diferentes estados de uma mesma civilização mantêm uns com os outros relações definidas. Aqui emerge um ponto fundamental e comum, tanto a Comte quanto a Durkheim: a preocupação com a coesão social. É sempre importante destacar
que Durkheim não é o teórico do conflito. O Durkheim não vai ser aquele que vai olhar para as contradições da vida social e pensar à luz destas contradições. Ele sempre está buscando descobrir as leis gerais que regem uma determinada sociedade, a fim de permitir que, conhecendo estas leis, elas possibilitem a existência de uma harmonia social, ou seja, a ausência de conflitos no interior da sociedade. Esta preocupação em Durkheim, ela é tanto mais forte na medida em que ele tem atrás de si a Revolução Francesa de 1789, tem diante de si o nascimento dos sindicatos e tem também, próximo a si, a Comuna de Paris, que acabou com 30 mil mortos fuzilados nas ruas da cidade francesa. Continuando a reflexão, dirá Durkheim, a estática procura determinar em que consistem estas relações de solidariedade e essas conexões. Portanto, o que é que possibilita aos homens ficarem juntos, estabelecerem relações harmônicas entre si, portanto, viverem em sociedade. A dinâmica, pelo contrário, considera as sociedades na sua evolução e esforça-se por descobrir a lei do seu desenvolvimento. Portanto, a dinâmica tentará compreender a mudança, mas compreender também quais são as leis que regem a mudança. Portanto, quais são os princípios básicos e invariáveis que comportam a mudança, que envolvem a mudança. Comte destaca, segundo Durkheim, que a dinâmica é fundamental. Dirá Durkheim, a dinâmica ocupa, segundo Comte, existe uma única e mesma lei que domina o processo da evolução. Aqui vamos ter um elemento diferenciador entre Durkheim e Comte. Para Durkheim, não existe uma única lei que rege todos os movimentos do social. Existem diversas leis. O que ele está procurando é encontrar quais são estas diversas leis dentro da sociedade. Para Comte, uma única e mesma lei domina o processo de evolução. É a famosa lei dos 3 estados. É a lei em virtude da qual a humanidade teria sucessivamente passado e devia necessariamente passar por 3 idades: a idade teológica, a idade metafísica e, por fim, a idade da ciência positiva, aquela na qual é possível você compreender cientificamente a vida social. Sendo assim, para Comte, diz Durkheim, a sociologia estaria reduzida, portanto, a uma única questão, de maneira que, no dia em que esta questão única fosse resolvida, a ciência ficaria constituída. Portanto, descobrindo a lei única e fundamental que rege o desenvolvimento do social e a estabilidade no interior do social, todos os problemas a serem investigados já teriam encontrado a sua resolução definitiva. Horas, vai dizer Durkheim, está na própria natureza das ciências positivas, portanto, está na própria natureza da ciência, nunca elas ficarem terminadas. Ou seja, Durkheim está reconhecendo que não existe um limite para a ciência. A ciência está sempre descobrindo novas determinações, novos fatores, sobretudo porque os seres humanos, eles nunca são os mesmos. Eles estão sempre envolvidos em relações novas, construindo pensamentos novos e intermediando a sua existência com o mundo objetivo de uma maneira nova também. Ora, está na própria natureza das ciências positivas nunca elas ficarem terminadas. As realidades de que tratam são demasiado complexas para alguma vez poderem ser esgotadas. Se a sociologia é uma ciência
positiva, é garantido que ela não depende de um só problema, mas compreende partes diferentes, ciências distintas, que correspondem aos diversos aspectos da vida social. Nesse sentido, para Durkheim, existirão tantos ramos da sociologia e tantas ciências sociais particulares quantas as diferentes espécies de fatos sociais. Lembrando que, para Durkheim, os fatos sociais são as instituições, e que nas instituições está condensada a consciência coletiva, a base moral da sociedade, aquela que vai estar apontando para as normas e regras que devem reger a vida social e que os indivíduos aceitam, em parte coercitivamente e em parte também voluntariamente, porque desejam as instituições. Continuando, Durkheim vai observar a respeito destas diversas áreas nas quais se compõe a sociologia, que é possível se estudar a sociedade de uma dupla maneira. Mas esta dupla maneira precisa estar interconectada. Então, ele faz uma separação apenas, vamos dizer assim, para facilitar a compreensão. Não significa que uma forma deva prevalecer sobre a outra. Durkheim vai dizer que a sociologia geral tem por objetivo extrair as propriedades e as leis mais gerais da sociedade. Para se construir esta sociologia geral, ele identifica que existe a morfologia social. O que seria esta morfologia social? Ela seria o estudo da base geográfica dos povos nas suas relações com a organização social, uma vez que todos os homens precisam se relacionar com as condições objetivas. Não existe como esses homens viverem sem estabelecerem relações com a materialidade da vida. Comporia também a morfologia social o estudo da população, do seu volume, da sua densidade e da sua disposição no solo, portanto, em determinado território. Mas esta morfologia social seria vazia se não considerássemos também a fisiologia social, ou seja, o estudo das manifestações vitais da sociedade. Então, esta morfologia ela vai estar também entrelaçada com a produção de várias manifestações de várias áreas de conhecimento. Durkheim vai chamar a isto de fisiologia social. Nesta fisiologia social, ele identifica, por exemplo, a possibilidade de uma sociologia religiosa, de uma sociologia moral, uma sociologia jurídica, uma sociologia econômica, uma sociologia linguística, uma sociologia estética, entre vários outros ramos da sociologia que pudessem vir a surgir na medida em que o conhecimento sociológico fosse sendo aprofundado. A última parte deste texto, Durkheim vai dedicar a uma questão específica, que é a do método sociológico. Ele vai apontar alguns elementos, princípios essenciais do método para se fazer a ciência da sociologia. Nesta parte, Durkheim começa afirmando o seguinte: os principais problemas da sociologia consistem em saber qual a maneira como se constituiu uma instituição política, jurídica, econômica, religiosa, uma crença, etc. Portanto, a preocupação da sociologia é entender como é que se forma a consciência coletiva. E, portanto, para compreender a consciência coletiva, é necessário compreender as instituições, aquelas que servem de referência para a ação dos indivíduos na sociedade. Compreender, por exemplo, quais são as causas que a originaram, quais os fins úteis a que respondem.
por outras palavras, por que uma instituição surgiu? Por que uma instituição continua existindo? Qual a finalidade dessa instituição, tanto no passado quanto no presente e possivelmente no futuro? A história comparada é o único instrumento de que o sociólogo dispõe para resolver este tipo de questões. Isto é óbvio, porque não tem como comparar a importância de uma instituição jurídica se não a compararmos com uma instituição jurídica que existiu em outro tempo. Não dá para comparar uma instituição jurídica de hoje com outra instituição jurídica de hoje. É necessário um outro referencial para que se possa compreender como é que aquela instituição ela cumpriu um determinado papel no interior da sociedade e continua a desempenhar um determinado papel no interior da sociedade. Efetivamente, diz Durkheim, para compreender uma instituição, é necessário saber do que ela é feita. É um todo, uma instituição é um todo complexo, formado de partes. É necessário conhecer estas partes, explicar cada uma delas separadamente e a maneira como são compostas em conjunto. Para as descobrir, não basta considerar a instituição sob a sua forma mais recente, pois como a ela nos acostumamos, parece-nos simples. Aqui Durkheim está colocando um ponto fundamental da investigação sociológica. Se observarmos os prefácios às regras do método sociológico, Durkheim vai dizer que estamos tão habituados a conviver com as instituições que não prestamos a atenção do motivo pelo qual elas existem. Não lidamos de uma maneira clara com as instituições, porque não vemos nelas problemas na medida em que cotidianamente estamos nos relacionando com elas. Daí a importância de um estudo genético, de recorrer à história para compreender o que forjou o nascimento de uma instituição, como ela se desenvolveu e por que aquela determinada instituição ainda existe no mundo moderno e sob quais formas elas existem no mundo moderno, para permitir aos indivíduos compreender a importância das instituições e não para fazer com que eles negligenciem e desprezem as instituições. Hoje, por exemplo, é muito comum que se fale da falta de importância da política, o argumento do indivíduo, quando ele fala não gosto de política, a política não tem importância na minha vida. Durkheim diria, bom, este indivíduo não está compreendendo a importância da instituição política. Consequentemente, é necessário ir à gênese da instituição política, portanto, ver como ela nasceu, como se desenvolveu e que papel ela ainda ocupa no mundo atual, no mundo presente, para garantir a existência coletiva daquele determinado indivíduo. Portanto, para Durkheim, é fundamental compreender as instituições para que a organicidade da vida social e a harmonia da vida social continue. Para compreender uma instituição, portanto, é necessário saber do que é feita. Durkheim prossegue. É a história que desempenha esse papel. Portanto, temos que buscar no passado a origem da instituição. Efetivamente, a instituição considerada, pode ser, por exemplo, a instituição política, constituiu-se progressivamente, fragmento por fragmento. As partes que a formam nasceram umas depois das outras e acrescentaram-se mais ou menos lentamente umas às outras. Basta, portanto, seguir a sua gênese no tempo, ou seja, na história, para ver os diversos elementos de que ela resulta, naturalmente dissociados. Apresentam-se, então, ao observador uns a seguir aos outros, na mesma ordem em que se formaram e associaram. Portanto, o conhecimento histórico é fundamental para Durkheim, sobretudo para que os indivíduos possam compreender o que são as instituições e qual é a importância das instituições para a vida
coletiva. A história, só ela permite explicar. Explicar uma instituição, diz Durkheim, é compreender os diversos elementos que serviram à sua formação. É mostrar as suas causas e as suas razões de ser. Mas como descobrir essas causas, se não reportando-se ao momento em que elas foram operantes? Quer dizer, em que elas suscitaram os fatos que procuramos compreender. Ou seja, se as instituições nasceram no passado, significa que a consciência coletiva do passado viu naquela instituição uma importância fundamental. Então, é necessário compreender qual é a importância que teve aquela instituição, qual a importância que os indivíduos daquele período histórico deram àquela instituição e como que aquela instituição que nasceu no passado, ela continuou se mantendo como uma instituição importante para os indivíduos ao longo dos séculos, ao longo do tempo, ao longo da história. É apenas nesse momento que é possível compreender a maneira como elas agiram e as consequências que geraram. E a consequência que a instituição geralmente gera para Durkheim é a da coesão social. O único meio de conseguir saber como nasceu cada um destes elementos é observá-lo no próprio instante que nasceu e assistir à sua gênese. Esta gênese ocorreu no passado e, por conseguinte, só pode ser conhecida através da história. Durkheim continua sua reflexão observando que a sociologia é, portanto, em grande parte, uma espécie de história entendida de uma certa maneira. A sociologia é, portanto, em parte, uma espécie de história entendida de uma certa maneira. Também o historiador trata dos fatos sociais. Portanto, o historiador também trata das instituições, das manifestações coletivas. Mas ele considera-os, ele, o historiador, considera-os, sobretudo, pelo que eles têm de particular, portanto, de específico, a determinado povo ou a determinada época. É a vida de tal povo ou de tal individualidade coletiva, em tal momento de sua evolução, que geralmente ele se propõe a estudar. Ou seja, o historiador estuda organizações sociais específicas, e não estas organizações sociais ao longo do tempo. Esta é a leitura de Durkheim. A sua tarefa imediata, portanto, do historiador, é a de reencontrar e de caracterizar a fisionomia própria, individual, de cada sociedade, e até de cada um dos períodos que uma mesma sociedade compreende. O sociólogo, por sua vez, diferentemente do historiador, né? O sociólogo, por sua vez, preocupa-se unicamente em descobrir relações gerais e leis verificáveis em sociedades diferentes. Ou seja, o sociólogo não estuda uma sociedade em particular. Ele está preocupado em estudar as instituições para compreender sempre o papel que as instituições cumprem no interior da vida social. Durkheim observa ainda que, seja qual for a técnica especial a que se recorre, a que o sociólogo recorre, o sociólogo não deve perder de vista, antes de iniciar o estudo de determinada categoria de fenômenos sociais, portanto, o estudo de um determinado conjunto de instituições, ele deve começar a fazer tábua rasa. Portanto, o sociólogo não deve perder de vista que, quando ele vai analisar uma instituição, ele deve se defrontar com esta instituição como se ele desconhecesse totalmente o que esta instituição é. Daí a ideia de tábua rasa do Durkheim. Por outras palavras, o sociólogo deve tomar um distanciamento em relação ao seu objeto e lidar com o seu objeto a exemplo do que fazem, por exemplo, os cientistas em um laboratório
ou um médico quando está pesquisando uma determinada doença. Eles partem do princípio de que não sabem, por exemplo, o que aquele fenômeno físico é ou o que a doença é. Eles vão progressivamente descobrindo o que aquela doença é ou o que o fenômeno físico é. A mesma ideia está norteando aqui Durkheim. Como os indivíduos estão habituados a conviver com as instituições, é muito comum que os indivíduos tendam a ver as instituições através do senso comum, ou seja, através da leitura não científica, através da leitura vulgar, superficial da realidade. Portanto, ao cientista cabe uma grande responsabilidade, a de se comportar com distanciamento em relação ao objeto, para não ser contaminado pelas impressões imediatas que o objeto fornece a ele. Portanto, com as impressões fenomênicas que o objeto fornece ao investigador. Voltemos aqui à passagem. Seja qual for a técnica especial a que recorre o sociólogo, há uma regra que o sociólogo não deve perder de vista. Antes de iniciar o estudo de determinada categoria de fenômenos sociais, ele deve começar por fazer tábua rasa das noções que pode ter formado ao longo de sua vida em relação àqueles fatos sociais. Deve partir do princípio de que nada sabe acerca deles, das suas características ou das suas causas, ou das causas de que dependem. Numa palavra, é preciso que ele procure encontrar-se no mesmo estado de espírito em que estão físicos, químicos, fisiólogos e, até atualmente, psicólogos, quando se iniciam numa região ainda inexplorada do seu domínio científico. Para Durkheim, infelizmente, esta atitude ela é necessária. Por quê? Porque não é fácil observar a realidade social. A realidade social para Durkheim é sempre uma realidade social complexa. E não é fácil observarmos esta realidade complexa, extrair dela um conhecimento logo ao primeiro contato com esta realidade. Muito menos é possível conhecer a realidade através de um movimento meramente introspectivo, ou seja, ficar elaborando no plano da consciência descolada da realidade a compreensão do que é esta realidade. Durkheim vai dizer, por exemplo, nos prefácios às regras do método sociológico, mesmo o mais atento dos pesquisadores seria incapaz de aprender o que é a realidade simplesmente com um movimento introspectivo, ou seja, fechando-se em um gabinete e se debruçando a pensar, a partir de si mesmo, o que é aquela realidade. Infelizmente, esta atitude, por necessário que seja, não é fácil de observar relativamente à vida social. Somos dificultados por hábitos inveterados, e esse hábito é o nosso contato com as instituições. Porque todos os dias praticamos as regras da moral e do direito, porque compramos, porque vendemos, porque trocamos valores, etc., temos forçosamente uma ideia quanto a estas diferentes coisas. Se assim não fosse, não poderíamos desempenhar as nossas tarefas cotidianas. Por outras palavras, o hábito à regularidade joga sua importância para permitir a existência cotidiana dos indivíduos. Se o indivíduo tivesse que se perguntar todos os dias o que é o dinheiro, ele não sairia do lugar. Ou se ele tivesse que se perguntar todos os dias qual é a necessidade do trabalho, ele não sairia do lugar. Então, a vida cotidiana cria determinados hábitos, determinadas regularidades que são importantes. No entanto, a vida cotidiana também cria certos vícios. E estes vícios nos impedem de, em geral, compreendermos cientificamente aquilo que temos diante de nós, a vida cotidiana que temos diante de nós. Daí, vai dizer o Durkheim, de onde brota uma ilusão perfeitamente natural. Pensamos compreender
com estas ideias o essencial das coisas a que se referem. Nesse sentido, parece que a ciência é inata em nós, ou seja, olhamos para a realidade e acreditamos que aquilo que estamos vendo corresponde à realidade. Limitamos-nos a tomar consciência o mais claramente possível da ideia que corretamente fazemos destas realidades complexas. Ora, estas noções que se formam sem método para responder às exigências práticas, não têm qualquer valor científico. Portanto, a nossa apreensão imediata da realidade não é compreensão objetiva da realidade, e sim, em geral, compreensão subjetiva, pessoal, isolada da realidade. Portanto, uma compreensão superficial da realidade. E esta compreensão superficial da realidade precisa ser transposta e avançar em direção a uma compreensão científica da realidade, ou seja, uma compreensão que não depende do eu acho, e sim que vai explicitar o que determinada realidade efetivamente é. Daí que, finaliza Durkheim, o sociólogo deve proceder face aos fatos sociais, portanto, às instituições, esquecendo tudo o que pensa saber, como face ao desconhecido. A sociologia não deve ser uma simples ilustração de evidências, aliás, enganosas. Portanto, o fenômeno engana, a aparência engana. Ela deve ser a obreira de descobertas que muitas vezes não podem deixar de nos desconcertar atendendo às noções recebidas. Temos uma total ignorância destas coisas sociais entre as quais nos movimentamos. É às diferentes ciências sociais que compete a sua progressiva revelação. Aqui é um elemento importante no pensamento do Durkheim. Ele está dizendo o seguinte: aquele que tem medo de descobrir no processo de investigação algo que contrarie as suas crenças pessoais, deve desistir do papel de cientista. Porque no processo de investigação, vamos descobrir uma realidade que, em geral, contraria as nossas ideias subjetivas, as nossas ideias pessoais. Portanto, por isso que ele está dizendo que estas descobertas, muitas vezes, não podem deixar de nos desconcertar. Durkheim aponta ainda para um outro elemento fundamental do método, que seria utilizar também a estatística, uma vez que elas podem fornecer dados fundamentais para compreender o objeto de investigação. São estes os elementos que Durkheim coloca nesse texto Sociologia e Ciências Sociais, que dividimos em duas partes para facilitar a compreensão. Espero que tenham gostado, encaminhem as suas sugestões positivas ou negativas e assinem o nosso canal a fim de fortalecer o nosso trabalho em defesa da sociologia. Até a próxima.